Sabe, tem um elemento que a maioria das pessoas que estão começando ignora, mas que os profissionais usam para moldar, silenciosamente, a nossa percepção sobre tudo: as fontes. Sim, a tipografia. É uma ferramenta poderosíssima e hoje a gente vai desvendar exatamente como dominar essa arte. Para começar, imagina só a cena: um contrato de R$1 milhão na sua frente, pronto para assinar. Só que tem um detalhe: tá tudo escrito em Comic Sans. Alguém assinaria? Provavelmente não, né? E por quê? Porque a fonte, que é a voz daquele documento, tá gritando "isso é uma brincadeira" quando o assunto é seríssimo. E é aí que a gente chega no ponto principal. A tipografia é a voz visual de uma marca. Não é só um enfeite, é comunicação pura. É o que passa profissionalismo antes mesmo de uma única palavra ser lida. A nossa missão aqui hoje é aprender a modular essa voz para cada tipo de projeto. Bom, para a gente começar, a gente precisa conhecer o nosso kit de ferramentas básico. No mundo do design, isso significa dominar as 4 grandes famílias de fontes. Vamos conhecer cada uma delas? A primeira família são as fontes com serifa, as serifadas. A característica principal delas é bem fácil de ver. São aquelas que têm uns tracinhos pequenos, uns pezinhos, no final de cada letra. Olhou, viu o pezinho, é uma serifa. Tá, mas o que essas fontes dizem de verdade? Elas comunicam tradição, autoridade, respeito, confiança. Pensa em marcas de luxo, escritórios de advocacia, jornais importantes, tipo Vogue, Rolex, The New York Times. O que elas têm em comum? Elas querem parecer estabelecidas, sólidas, inquestionáveis. Então, anota aí a dica de profissional. Quer que um projeto seja visto como uma autoridade absoluta no assunto? Use uma fonte com serifa. Só a escolha da fonte já começa a construir essa credibilidade antes mesmo da primeira frase. Agora a gente vai para o oposto direto, a segunda família, as fontes sem serifa ou sans serif. Sans, para quem não sabe, em francês quer dizer sem, ou seja, sem aqueles pezinhos. O resultado, uma aparência muito mais limpa, mais reta e inegavelmente moderna. E o que elas passam pra gente? Modernidade, minimalismo, tecnologia, clareza. É a cara das startups, dos aplicativos, dos sites modernos. É a linguagem visual de marcas que querem parecer diretas, acessíveis, eficientes. Pensa em Google, em Apple. A mensagem é essa: somos práticos e modernos. E aqui vai um conselho que vale ouro no mundo digital. A fonte sem serifa é quase sempre a escolha segura. Se bater aquela dúvida sobre qual fonte usar num texto para uma tela de celular ou computador, pode ir na sans serif, que a chance de errar é mínima. É a definição de versatilidade. Agora a gente entra num campo um pouquinho mais artístico. A terceira família, as fontes manuscritas, também chamadas de script. Como o nome já diz, elas imitam a escrita à mão, a caligrafia, sabe? E com isso elas trazem um toque de personalidade, de calor humano, de elegância para o design. Elas comunicam elegância, criatividade, um toque pessoal, exclusividade. São perfeitas para convites de casamento, marcas de cosméticos, docerias artesanais. Marcas como a Disney e a Coca-Cola usam variações disso nos seus logos para criar uma assinatura que é única, que é memorável. Mas um aviso importantíssimo aqui. Use fontes do tipo script só em logotipos ou em títulos bem curtos. Nunca, mas nunca mesmo, use fontes manuscritas para um parágrafo de texto. A legibilidade vai para o espaço, a mensagem se perde. É um erro clássico de quem está começando, então muito cuidado. E finalmente chegamos à quarta e última família, as fontes display, que a gente também pode chamar de decorativas. Essas são fontes com muita, mas muita personalidade. Elas são super estilizadas e foram feitas para uma coisa só: chamar a atenção. Elas servem para criar um clima específico, impacto, diversão ou um tema, como num cartaz de um filme de ficção científica ou de um festival de música. São ótimas para capas de livros, para marcas com uma identidade muito nichada. Mas atenção, elas não são fontes para o dia a dia. E aqui vai outro aviso importante. Pensa nessas fontes como um tempero muito forte, tipo uma pimenta. Elas devem ser usadas com muita, mas muita moderação mesmo. Se exagerar, cansa a vista rapidinho e acaba com o design. Uma pitada já é mais do que suficiente. Ok, agora que a gente já conhece as 4 famílias, vamos para o segredo que realmente separa os amadores dos profissionais: a combinação de fontes.
É aqui que um simples usuário de fontes se transforma num verdadeiro estrategista de comunicação. E qual é o grande segredo? Olha, não é encontrar uma fonte perfeita que sirva para tudo, não é isso. O segredo é usar duas fontes que criam contraste entre si. O poder está na diferença. É o contraste que guia o olhar e organiza a informação de um jeito que o cérebro entende na hora. E a combinação mais clássica, aquela que funciona em 99% das vezes, é esta aqui. Usar uma fonte com serifa para o título e uma sem serifa para o corpo do texto. Ou o contrário, tanto faz. O resultado? Uma hierarquia visual que aparece na hora. Quem lê sabe exatamente o que é mais importante, o que torna a leitura muito mais fácil e agradável. Tá, mas no final das contas, como é que esse conhecimento todo se transforma em valor de verdade? Como isso vira mais reconhecimento, mais dinheiro? A resposta está em deixar de ser só um executor para se tornar um estrategista. A transformação é essa aqui, ó. Em vez de ser só a pessoa que faz o site, a pessoa passa a ser vista como estrategista de marca. A diferença não é só no nome, é na percepção de valor que o cliente tem do seu trabalho. E é aqui que o jogo vira, porque ao apresentar um projeto é possível explicar o porquê das escolhas. Dizer algo como, olha, para sua empresa de tecnologia, eu escolhi uma fonte sem serifa com formas geométricas porque ela transmite a ideia de inovação e rapidez, que são os valores da sua marca. Uma justificativa dessas mostra valor estratégico e permite cobrar 3, 4 vezes mais pelo mesmo trabalho. E assim, a gente fecha o nosso raciocínio. Tudo se resume a uma ideia central. Escolher a fonte certa é como escolher o tom de voz certo para falar com alguém. É o que garante que a mensagem da sua marca não vai ser só lida, ela vai ser sentida. Então, a pergunta que fica para reflexão é essa: a sua marca está gritando ou está sussurrando? A escolha da fonte certa é o que vai definir o volume e o tom dessa voz.